aí? Estamos aqui no Desafio Sistêmico e hoje é um dia muito especial porque eu vou falar com a Arieta. Então, tô esperando ela chegar aí. E enquanto a Arieta não chega, bom, falar um pouco. Eu sou a Cris, né? Sou a Cris Cunha. E nesse desafio sistêmico, o tema dele é assim, é um lado inspiracional, né? É você que tá aqui começar a perceber os desafios das outras pessoas e o quanto elas passam por coisas parecidas com as coisas que você passa e às vezes escutando a história de alguém, você tem um clique aí, tem uma virada de chave e isso modifica a forma como você lida com a vida, né? E a Arieta é uma pessoa que ela é uma buscadora, talvez assim como você e eu. E eu admiro muito, assim, essa mulher. E ela foi muito curioso, porque ela entrou no programa Em Sintonia com a Vida. Eu a conheci no programa Em Sintonia com a Vida. Mas depois de um tempo a gente ficou sabendo o quanto as nossas vidas já estavam ligadas. Porque o lugar onde eu tive meu primeiro trabalho é o lugar onde ela trabalhava atualmente. Então, no programa, ela falava muito da carreira dela. E aí fui perguntando, curiosidade mesmo, nada terapêutico. E ela me falando o que ela fazia, e aí eu descobri que a gente conhecia a mesma pessoa, porque eu e ela, a gente tinha trabalhado com a mesma pessoa. Então, é uma história de sincronicidade aí, de tantas coisas que aconteceram na nossa história. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na trajetória da Arieta é a transformação da visão dela, sabe? Assim, o quanto... Desde quando ela entrou no programa Sintonia com a Vida, o quanto ela percebeu coisas, nuances da história dela que fez com que ela modificasse. A Arieta chegou aí, então vou chamar ela aqui já, né? Pra gente começar. Ih, deixa eu ver aqui. Eu acenei, você acenou. Eu não... Opa! Não consigo pedir... Não consigo te pedir... pedir pra você entrar, Arieta. Pede... Isso! Muito bem. Visualizar. Transmitir. Aê! Agora vai dar certo. Conectando. Muito bem. Arieta! Olá! Saudade, muita Tudo bem, saudade. mulher? Eu tô bem, graças a Deus. E Tudo você? ótimo. Tô feliz que você tá aqui hoje com a gente e, né, com essa turminha aqui, querida. Hoje, numa sexta-feira, você decidiu estar aqui com a gente, então eu tô muito grata mesmo e meu coração está transbordando de alegria. Eu tava lembrando, antes de começar essa live, de várias sincronicidades que a gente descobriu, né, na minha vida e na sua, como o trabalho, a gente trabalhou na mesma Sim, empresa, coincidentemente. E depois a gente se encontrou no Em sim. Sintonia com a Vida, então foi muito legal. Então, eu quero te agradecer. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: como que você me conheceu, Ariete? Como que você ficou sabendo do meu trabalho? Foi pela internet, Cris. Eu conheci a Constelação aqui em Campinas mesmo, né? Fui em alguns eventos umas 3 vezes, mais ou menos, constelei um tema meu. E depois de algum tempo, uns 6 meses mais ou menos, eu queria aprofundar no conhecimento. Eu queria entender um pouco, assim, da filosofia, do que fala, do que tinha acontecido comigo lá quando eu constelei. Eu queria entender mais profundamente. E aí eu comecei a pesquisar na internet um curso para fazer. Foi quando eu te encontrei. E aí na sua página do Em Sintonia com a Vida, tem um vídeo, né, de abertura, lá, assim, que fala tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava buscando. E aí me super me sintonizei, assim, me conectei e falei, eu vou fazer esse curso. A hora é agora. É isso mesmo que eu estava buscando, sabe? Quando tudo Bate, bate, assim. bateu. A gente já estava Isso foi. conectada. Aí bateu. Com Olha que certeza. legal.
E o que que você, quando você estava fazendo, assim, nos primeiros... Foram também os primeiros momentos da sua busca, né, de autoconhecimento. Você já estava buscando, mas, assim, era um dos primeiros temas que você buscou, né? A constelação familiar. Foi isso? Sim, foi, assim, eu fiz um processo de coach no finalzinho de Uhum. 2017. E aí o coach, quando terminou as sessões, ele me sugeriu buscar o processo de constelação sistêmica familiar. E eu não conhecia, nunca tinha escutado falar. Ele que me sugeriu. E aí foi quando eu busquei. Mas eu comecei assim esse processo de autoconhecimento mais profundamente realmente com a constelação. É, a constelação, ela tem essa característica de desvendar mesmo, né? Tirar a cegueira e acelera muito o nosso crescimento no autoconhecimento, nosso crescimento de realmente perceber quem que a gente é de verdade, né? Que tipo de conflito que você Exatamente. estava passando nessa época, Areto? O que que fez você buscar? Você fala assim, ó, primeiro você foi pro coaching, né? O coach falou, busca a constelação. Mas o que que estava acontecendo na tua vida que você decidiu buscar autoconhecimento? Assim, eu fiz 40 anos e sentia que a minha vida estava Ah, não, tem travada. 40 anos. Não, gente, não é possível um negócio desse. Tem 41. Olha isso. Aí aos 40 caiu assim uma Aí, ficha. isso, caiu a ficha, assim. Pô, eu tô com 40 anos, fiz aquele balanço, né? E me senti assim decepcionada. Ah, não tá legal, tanto na vida financeira, vida amorosa. E eu senti um peso muito grande, assim, da vida, né? Na vida. Então, eu não estava me sentindo feliz, assim, em paz, leve. Estava em Você lembra o que busca. você sentia, assim, tipo de pensamento passado pela sua cabeça nessa época? Ah, Cris, eu estava muito infeliz. Quando eu comecei o processo de coach, eu estava muito infeliz, assim, Uhum. sabe? Hoje, conhecendo um pouco mais de autoconhecimento, de sentimentos, assim, emoções, eu acho que eu estava até num processo de depressão e só que na época eu não tinha consciência disso. Com o processo de coach, eu já dei uma melhorada, assim, eu já fiquei mais animada, mais disposta, mais alegre. Isso me ajudou bastante, mudou meu estado Uhum. emocional. Mas ainda tinha algumas dores, algumas feridas que eu ainda. E muita coisa que eu não entendia, né? Eu não entendia de onde vinha. E se eu não fizesse nada, eu acho que eu ia voltar àquele estado emocional do começo, assim, Uhum. sabe? E, Então eu precisava aprofundar e me entender mais, e assim. é bem curioso como as coisas vão se encaixando, né? Vai chegando na nossa vida. Parece que assim, você estava aberta e aí veio esse conhecimento da constelação familiar no momento que você estava bem preparado para receber, porque o teu processo foi rápido, né? No sentido do entendimento mesmo, que às vezes a gente, aquela ideia de que o conhecimento chega aqui, mas ainda não vem pro coração para manifestar, reverberar, né? Mas o teu processo, mesmo sendo Sim, dolorido, lá no Sintonia com a Vida, a gente tem que olhar para tantas coisas, né? Olha, quando a gente descobre sim, aquelas questões de pai, de mãe, fala, nossa, né? Qual era dessas sim, sim. relações que você estava vivendo e dessa infelicidade que você estava passando quando começou a tua jornada no Sintonia com a Vida? Qual era, assim, se você pudesse falar uma relação de pai e mãe, de amor afetivo, amigos, quais dessas relações, qual era que mais estava emaranhada e doía mais para você? Que você, não consigo resolver isso aqui. Relacionamento com a família mesmo, com pai e mãe. No processo de coach ficou claro para mim que eu tinha uma inversão de papéis. Eu cuidava dos meus pais, assim, eu dedicava a minha vida para cuidar deles como se eles fossem meus filhos. E isso era muito pesado para mim e eu queria me distanciar disso, eu queria mudar isso. Só que conscientemente eu falava, às vezes eu falava, comecei a falar não, comecei a tentar mudar, mas eu ainda sentia uma culpa. Então eu não estava conseguindo, porque eu sabia, com o processo de coach, eu sabia que eu tinha que fazer porque era certo, porque conscientemente nós chegamos junto a essa conclusão. Só que eu sentia culpa, assim, sabe, quando em algum momento minha mãe me pedia alguma coisa, meu pai, e eu falava não, eu A sentia uma mensagem é culpa assim, muito você tem que grande. falar não. Só que, tá, eu tenho que falar, mas eu não consigo, porque olha só o peso que tem aqui em mim. Eu não consigo.
É Exatamente. uma coisa que muita gente sente, né? Inclusive, um dos motivos pelos quais eu escolhi esse tema da culpa na maratona é por isso, porque eu vejo que a culpa impede o nosso movimento mesmo, né? Essa falta de consciência, essa cegueira sistêmica do que é o papel de cada um, me deixa achando que o meu papel é cuidar dos meus pais. E, né, no sentido Sim, energético, porque você pode hoje estar presente, disponível para os seus pais, do jeito que for, financeiramente, às vezes fisicamente, mas sem carregar o peso, né, emocional disso, né? E o que foi que sim. mudou? Que chavinha que mudou? Qual foi a percepção que você teve que fez virar essa relação com eles? Sim, nas constelações, né, foi tratado um tema com minha mãe e com meu pai, Uhum, assim, tratei os dois. E com a minha mãe eu tinha era como se fosse um ranço, tanto com a minha mãe como com o meu pai. Por mais que eu cuidava deles, eu ainda não tinha aquele relacionamento totalmente harmonioso, assim, uhum, sabe? E tinha algum ranço entre eu e eles. E por conta de alguns julgamentos que eu fazia, né? Eu julgava muito, principalmente meu pai. Então, e não entendia muito a história da minha mãe, o comportamento dela. Então, eu tinha esse ranço. E o curso em Sintonia com a Vida, a Constelação, me ajudou muito a respeitar a história deles, respeitar o comportamento deles. E essa questão também das leis do amor, né, que é falado pelo Bert Hellinger, a hierarquia e equilíbrio de trocas. Então, assim, tanto eu fui para o meu lugar, eu consegui ir para o meu lugar de filha, deixar com que eles estejam no lugar deles de pai e mãe. Passei a entender e assimilar que eles vivem muito bem sem mim, que eles estavam aqui antes de eu nascer, que né? eles estavam seu bumbum. Como você disse, como você disse que a arrogância é essa de eu achar que eles não vão viver sem mim, se eles que me criaram, que Eles me já estavam colocaram no aí, né? mundo, né? Como que torna, né, você É, arrogante? então eu compreendi isso, não foi de um dia para a noite, do dia para a noite, né? Passo a passo eu fui compreendendo isso, fui assimilando e então eles ficaram no lugar deles e eu no lugar de filha. Isso foi maravilhoso. E o equilíbrio de trocas também, que eu passei a ir até o meu limite, né? Acho que conforme eu fui para o meu lugar de filha também, eu entendi os meus limites. Até onde eu podia dar pitaco na vida deles, que é o que eu fazia muito, né? Eu encontrei o meu lugar. Uhum. Então, esse para mim foi o maior ganho, porque da mesma forma que eu agia com eles, eu agia em todos os outros relacionamentos. Uhum. Tanto com amigos, no trabalho, meu trabalho anterior, principalmente, esse agora não, mas no anterior, quando eu entrei no Sintonia com a Vida, eu estava no outro Uhum. trabalho, né? Eu Lembro, estava inclusive muito foi angustiada. um evento, né? Você refez o curso para esse lado do trabalho e foi uma transformação, Sim, assim, de conseguir esse novo trabalho e tal. Mudou, como se tivesse mudado a foi. vibração e conectado com uma coisa que tem sentido para você, nova, né? Exatamente, porque eu estava totalmente infeliz no meu outro Uhum. trabalho, minha relação com a minha gestora estava muito ruim. E quando eu refiz aquele exercício que tem lá da reconexão da Uhum. família, né? Eu entrevistei o meu pai para conhecer um pouco mais da história dele e eu tinha um julgamento muito, muito horroroso, assim, de que ele não era uma pessoa esforçada, um homem trabalhador. Eu julgava ele por um período de tempo que ele ficou desempregado e eu super criticava, achava um absurdo um pai de família ter ficado desempregado. Mas foi um período Eu de tempo julgava que ele, você conseguiu enxergar, né? Assim, quero dizer. A vida colocou vocês nessa dinâmica, né? Você estava em casa vendo isso nessa época, que ele estava sem trabalho. E às vezes um pai, um homem, a gente sem trabalho, a gente pode ficar muito depressivo, né? E não ir à luta, a gente pode exatamente, entrar num processo desses, né? E calhou com essa dinâmica familiar de você enxergar só isso, é como se ficasse isso aqui da visão, né? E aí essa criança enxergou toda a foi, existência do pai como se ele fosse uma pessoa que não trabalha. E imagina o peso que você sentia, porque se no teu julgamento interno, né, e desse amor cego, você olhava para ele assim, imagina como você olhava para você, né? Poxa, ainda vou ter que carregar
ainda vou ter que cuidar deles por muito tempo e olha, não vai ter jeito, porque ele nunca Exatamente. trabalhou, se a gente vê, né, isso é muito interessante, eu acho que essa transformação é bem profunda, né, virar esse olhar e falar, nossa, percebi agora outra nuance da história do meu pai, né, esse exercício é bem Muito, muito, fantástico. muito profundo, porque além de eu ter esse julgamento em cima dele, né? É como se eu fizesse de tudo para ser diferente. Então, eu queria ser uma pessoa esforçada, trabalhadora, e tudo para mim era muito pesado. Eu sempre conquistei as coisas que eu fui atrás, eu sempre fui muito dia atrás, mas era muito pesado para mim, porque eu queria ser a salvadora da pátria, eu queria ser a Mulher Maravilha. Então, era muito pesado. Eu enfrentava coisas que talvez não eram para mim, porque eu queria provar algo. Acho que no fundo, eu queria provar para ele que como que ele teria que ser, né? Um homem trabalhador, um homem Olha isso. esforçado, que era o Olha que como a eu gente entra buscava. numas lutas tremendas, assim, né? E não precisa, né? Assim, a verdade é que você poderia ter a sua vida, né? E já pensou se você tivesse ficado com Exatamente. essa cegueira, sei lá, você estaria até hoje trabalhando além da conta, desequilibrando as trocas com o trabalho, né? Com os relacionamentos afetivos e simplesmente porque não parou para virar uma chave, né? E eu acho isso de verdade, sim, parece um milagre de Deus na Terra, assim, a gente ter a oportunidade de virar uma chave. Eu acho isso tão assim, meu, virei a chave e aí eu conectei com uma outra vida, né? Eu acho isso bem fantástico. O que Fantástico. você É fantástico acha mesmo. que esse reordenamento da forma como você olhava para o seu pai, para sua mãe, para sua família, né? Perceber que você estava julgando e falar, nossa, deixa eu arrumar aqui as coisas e os meus sentimentos e deixa eu olhar para o amor real, amor realizado. O que você acha que essa mudança de chave significa na tua vida prática? Assim? O que você acha que isso te trouxe no dia a dia, por exemplo? Trouxe leveza, porque assim que eu parei de julgar, porque foi no exercício que ele me contou toda a história da vida dele, que ele começou a trabalhar com 9 anos de idade, 10, 11, trabalhava para ajudar a família. E ele contou todos os sonhos, todos os desafios que ele enfrentou. Ele enfrentou muita dificuldade na fase de adolescente e tal, mas ele sempre trabalhou, sempre buscou, ficou frustrado algumas vezes. Ele contou a vida dele e aquilo caiu por terra, assim, meu julgamento naquele dia. Foi daquele dia em diante, assim, que eu comecei a olhar ele com outros olhos, passei a ter orgulho, respeito por ele, né? E aí é como se aquela pessoa que estivesse tentando provar para ele que tinha que ser trabalhador, tinha que ser esforçado, aquela pessoa não existia mais. Então, para mim, tudo passou a ser leve. Eu mudei a minha postura diante da vida. Eu comecei a trabalhar, agir com mais leveza, sem aquela necessidade de provar nada para ninguém, nem para mim mesma, nem para ninguém, sabe? Então, tanto é que depois que eu fiz esse exercício, depois que caiu essa ficha para mim, que foi em fevereiro de 2019, no mês seguinte eu já estava trabalhando em outro lugar. Fui convidada a trabalhar em outro lugar, fui trabalhar e hoje eu me dou super bem com o meu gestor, com o meu trabalho, eu É estou super equilíbrio. feliz. É leve, é equilibrado, não tem esse desequilíbrio de eu querer me matar de trabalhar, assim como eu era antes, Você né? acha que aí, nesse Então trouxe trabalho novo, leveza. eles te valorizam mais também? Você se sente mais valorizada? Eu me sinto valorizada, reconhecida, meu gestor está sempre me elogiando, a gente tem um ótimo relacionamento, coisa que eu não tinha no emprego anterior. Isso muda Então, também, minha vida né, mudou Elisa? muito. Porque quando você olha, né? Quando eu olho para o meu pai e tem um julgamento para ele, eu tô olhando para minha origem, né? Então, tô olhando com julgamento para mim também. Então, é como se você pensasse, tem que fazer mais, tem que fazer mais e mais. E agora, num lugar onde você, simplesmente por ser você, você é reconhecido. Simplesmente porque virou uma chave, né? Isso é. Exatamente. Eu não tenho, e ao mesmo tempo eu não tenho aquela necessidade de ser reconhecida mais, sabe? Que é o melhor. Talvez eu buscasse, talvez eu buscasse um reconhecimento, um amor que na verdade era deles que eu buscava, porque eu rejeitava, Uhum. porque eu me sentia rejeitada. Então é muito profundo, né? Então hoje eu não sinto essa necessidade, ao mesmo tempo eu consigo ser valorizada, me sentir Você reconhecida. tem a sensação de que, se você pegar uma foto assim dessa época, sei lá, de 2000 e antes de você ter todo esse reconhecimento, você se olhar assim e falar, nossa, não sou essa pessoa, não me reconheço Sim, aqui assim completamente, né? Você tem essa sensação?
Tem, eu fiz isso esses dias, inclusive. Eu peguei uma foto minha de 2000 e, sei lá, 17, não sei, e uma recente agora, e eu olhei para a imagem, e assim, por mais que meu cabelo tá diferente, que eu usava cabelo liso na época e hoje tá encaracolado, mas eu comentei isso até com a minha amiga Rose, que ela deve estar até Ah, ela assistindo tá a aí, gente, eu vi ela subindo. que a diferença, ela tá. Inclusive, eu falei para ela assim, a diferença que eu vejo não é o cabelo, é a pessoa. Eu enxergo diferença, Sim, assim. Eu sou outra pessoa, eu me sinto outra olha que pessoa. legal. Eu me Esse sinto. lance do cabelo ainda, né? É muito sensacional. Eu não sei se tiver algum homem assistindo a gente, mas é muito sensacional se liberar do seu cabelo e falar: eu não vou mais usar um, porque eu sou assim, tá tudo bem, meu cabelo é assim, eu amo, né? Exatamente, Isso é um exatamente. símbolo, eu acho. Isso é muito mais do que queimar o sutiã, sabe? Acho que é um símbolo assim, Exato. bem. Nossa, eu sou assim, mundo. Aceite o meu cabelo do jeito que ele é. Eu sou assim. E eu me sinto muito mais eu, muito, sabe? Me vejo hoje com o cabelo encacheado. Assim, essa sou eu, não aquela com cabelo Ver, liso. né, a Então, referência. realmente tem muito mais a ver comigo. E são várias mudanças pequenas, né? Que só eu mesma, assim, sinto essa diferença, talvez. Não sei as outras pessoas. Mas é gritante para Mas, você, né? Assim, eu sei do que você está falando. pra Eu mim, acho que pra qualquer mim, pessoa que estiver assistindo a gente que viveu uma transformação no nível de raiz, não é uma transformação do cabelo, de ir lá no salão. É uma transformação no nível quase que celular, de essência mesmo, né? E aí você poderia estar com o mesmo sim. cabelo, mas você ia se olhar e falar, gente, a minha luz é diferente, eu não sei explicar, mas o jeito, É, sabe, as coisas que você gostava. É como se uma pessoa que fica muito tempo em dieta e evita, sei lá, um ano de tomar Coca-Cola, daí ela volta lá e vai tomar refrigerante e ela não curte mais. Ela curtia tanto, mas aí ela fala, não, não sei, mudou alguma coisa em mim, né? sim, Nossa, você não sabe como eu sim. fico feliz. E é isso mesmo. Pode falar. E é isso mesmo, é até assim, na expressão facial, né, a gente muda, né? Quando a gente se sente bem dentro da gente, a gente expressa isso num sorriso, num olhar, um semblante, né? O semblante muda da gente. Às vezes eu me pego rindo sozinha, assim, sabe? Vira e mexe, eu tô rindo sozinha. Agora, usando máscara, tá até melhor, porque às vezes eu dou risada e ninguém percebe. Tô na rua, tô dentro do ônibus, eu dou Adorei risada. essa dica. Maravilhosa. E você percebe, Arieta, se eu tem uma coisa que eu percebo nas mulheres que é aquela questão do mito da beleza, né? O quanto a gente teve que baixar a cabeça mesmo para a realidade, porque de uma certa forma os homens escolhiam. Eu não estou falando aqui de briga dos sexos, não. Estou falando de que foi uma forma que as coisas aconteceram. Você percebe se no seu trabalho, por exemplo, a tua segurança mudou, sabe? De você agora ir lá e falar, é isso, faz assim, e você se colocar mais no teu trabalho. Você percebe alguma diferença nesse sentido? Com certeza, sinto muita diferença, eu me sinto mais confiante. Muito mais confiante. Eu trabalho com 99% com o público Uhum. masculino, né? Com homens. E eu me sinto super bem na presença deles, assim, super confiante, super. Eu tenho meus méritos, eu tenho meu conhecimento, eu tenho a minha bagagem. Tô aqui, assim, de igual para igual, assim, sabe? Então, eu me sinto super confiante. Para negociar agora um aumento de salário, você vai lá de boas e é isso, e eu tô entendendo o que eu entrego, e vamos conversar e de igual para igual, né? Exatamente. Muito bom. Sim, e com muito respeito, sabe? Não tem aquela coisa também no feminismo de, porque eu sou melhor que eles, ou é uma coisa com muito respeito. E também eu acho que isso é uma coisa que esse processo todo de autoconhecimento me ajudou muito, porque da mesma forma que eu respeito e honro a minha ancestralidade, meu pai, a minha mãe, ou vamos falar do meu pai, né, que é o masculino, eu passei a honrar muito mais todos os homens. É Hum. muito louco isso, né? Então, E isso muda a eu questão de passei a, relacionamento afetivo, né? com certeza. Com O que você certeza. acha que, Passei a conhecer pessoas muito melhores. que transformou nessa área também? O que não era óbvio A que minha agora é? visão, a minha visão mesmo, sabe, em relação ao masculino. Realmente,
Eu vejo que eu tinha esse julgamento, algumas crenças. E, você sabe como que era? Essas conversas de, homem é assim, homem é tudo igual, homem. Pra mim acabou isso, eu não acho mais isso. Eu tenho homens maravilhosos, respeito todos, assim. Tem uns que têm algum comportamento e tal, mas o problema deles, eu não tenho nada com isso. Não vou atrair um homem desse pra mim. E muda, né, o tipo de pessoa que você Muda. passa a se relacionar, porque a sua cabeça muda, suas crenças mudam, sua forma de ver o masculino muda, né? Então, é muito aquela ideia de que se Sim, você acredita que homem é parecido, sei lá, com o que você interpretava do seu pai, você tende a se relacionar com homens que são parecidos com seu pai, né? E aí você já estava naquela luta, naquele exatamente. corre lá de se mostrar a pessoa que nutre ou que trabalha, que demonstra resultado. Então, é natural também se relacionar com homens que acabam não demonstrando resultado. Enfim, vira uma bola de neve gigantesca, né? Vira, vira, vira. Que pezinho. E pra você descobrir onde tá. Eu ia Hã? falar, que pezinho que saiu. Pode falar. Nossa, que pesão, né? É, parece um grande bônus da história toda. Nem tava contando que essa Nossa, área é do por isso que eu falo mozão mesmo. aqui, ó. Ó, Cris, fui fazer lá em sintonia com a vida. Isso, Nem tava ligada que isso daqui tava tão pesado. é verdade. Exatamente. Como que impacta em tudo, em tudo. Em todos os relacionamentos, É, né? É impressionante. Da mesma forma que a gente se relaciona com a nossa raiz, a gente transporta isso, reflete isso em todos os outros relacionamentos, né? Sem perceber. é A gente não surreal. percebe, né? Porque é automático, a gente tá repetindo o padrão o tempo todo, né? É muito surreal, né? É muito Qual surreal. foi a área da sua vida que você acha que mais você viu assim transformação? A gente está falando aqui de várias e eu sei que você passou por transformações em várias áreas, mas como a nossa vida ela é um sistema, né? Às vezes você mexe em uma área só e aquilo vira um pontapé inicial e as outras áreas ficam mais fáceis de ser transformadas, né? Então, se você fosse avaliar olhando para trás, desde quando você começou o programa, qual foi a área que você acha que foi assim, a que você mais transformou e que depois disso as outras ficaram mais tranquilas? Bom, todas as áreas foram transformadas realmente, mas eu acho que a minha postura como mulher, assim, como hoje eu me sinto mais madura diante da vida. Assim, assim como eu deixei então de cuidar lá do meu pai e da minha mãe, eu comecei a tomar conta da minha vida. Então eu já morava parcialmente sozinha, porque eu morava sozinha, mas eu dependia dos meus pais para poder me alimentar na casa deles e tal. Eu passei a viver independente, totalmente independente. Eu comecei a correr atrás mais dos meus objetivos. Então, hoje eu já comprei um apartamento para mim, eu estou amobiliando a minha casa. Sabe quando a sua vida Uhum. flui? Então, eu me sinto mais mulher, mais madura, mais dona da minha vida. Parece A partir do que momento que eu quando passei a você ser. fala, eu tenho a impressão que aquela Arieta lá de 40 anos estava falando: Ô minha filha, vamos, vamos lá olhar para sua vida, porque você é esse mulherão aí que tá Exatamente, ô precisando, Ariete. viu? Resolve aí. Exatamente. Exatamente isso, Arieta. Era outros planos que a gente tinha pra gente. O que foi que Novidade. aconteceu aí que não deu certo? Exatamente. Ai, que legal. E aí tudo começou a fluir, sabe? Então eu me empoderei da minha vida. É a postura, né? Que é falado muito na constelação, né? Muda a nossa postura diante da vida. Então é isso que eu vejo hoje. A minha postura diante da vida mudou completamente. Eu tinha uma postura de criança, né? Como se fala na constelação, que é uma postura de Uhum. vítima. E hoje já não. Então, assim, os julgamentos caíram por terra. Hoje eu não tô nem aí de querer julgar a vida das pessoas, outras pessoas, porque cada um tem a sua dor, o seu motivo para ser como é. Estou preocupada comigo, com a minha vida, de realizar os meus sonhos. E tá fluindo. Tá tudo fluindo, assim, graças a Deus, cada dia é Cada dia melhor. melhor. E você consegue, Cada você dia é melhor. percebe que esse conhecimento que você adquiriu, você consegue aplicar ele hoje na sua vida, no trabalho, nessas relações, assim? Como que é pra você, assim? Você já
tem os comportamentos lá das pessoas, teu chefe já está agindo assim, você já saca o que está acontecendo de acordo com essa visão sistêmica e já retoma o teu lugar. Como que você, se você fosse descrever esses processos, assim, como que é Exatamente. no teu dia a dia? Sim, no dia a dia eu tô sempre, assim, antenada com a minha postura com o meu lugar. Então, um exemplo, assim, outro dia eu estava numa reunião onde tinha várias pessoas e um deles, um gestor lá de uma área, a gente entrou em conflito, assim, cada um tinha uma opinião sobre uma O que é determinada situação lá. absolutamente normal, né? Qualquer pessoa que trabalha numa Normal, empresa vai isso, viver isso, isso. natural. Só que ele foi muito enfático, assim, sabe? E eu comecei a revidar na hora, assim. Aí daqui a pouco eu pensei, peraí, Arieta, hierarquia. Aqui ele é o gestor, aqui ele é na hierarquia. Vamos respeitar? Vamos, tudo bem, respira, deixa ele falar, tudo bem, fui pro meu lugar, respeitei e tal. Depois aconteceu uma outra situação que eu já não fui assim Uhum, reativa. Aconteceu uma outra situação que eu consegui me impor, colocar a minha opinião, mas com mais calma, porque eu também já estava respeitando o meu uhum. lugar, o meu espaço de Já está hierarquia mais ali. E forte nossos nesse relacionamentos, lugar. sim. E dali pra frente eu nunca mais tive conflito com ele. Hoje a gente se relaciona super bem. Ele me respeita, eu respeito ele. Então, pra mim, isso ajudou muito, de eu me colocar no meu lugar. Foi a E hierarquia. você controlou a E o equilíbrio de situação, né? troca. Indo para o seu lugar, você passou a Exatamente. controlar a situação, porque agora ele te escuta, né? E um dos grandes problemas das Exatamente. mulheres no ambiente corporativo é que os homens não escutam as mulheres. Isso já é comprovado mesmo, cientificamente, feito pesquisa empírica. E no seu lugar, você se torna mais forte e se impõe, traz à tona a sua segurança, liga o botãozinho da segurança, porque você reconhecendo o lugar dele e o seu, a comunicação tende a fluir mesmo. É esse o caminho, né, mais correto. E aí aposto que no fim das contas ele acaba vendo a tua. Porque como você sai do conflito, né? Senão vocês iam fazer compensação negativa. Ele fica com raiva, faz alguma coisa, grita, você grita. Quando você fala, pera aí, deixa eu ver aqui pro meu lugar, ele começa a entender o lugar dele. E vocês vão pro lugar de adulto, que é a mesma hierarquia, né? De adulto ali. E aí Exatamente. ele consegue te ouvir, parece que tira o zumbido do ouvido lá dele. Exatamente. E exatamente, a gente teve uma reunião agora recentemente onde eu coloquei a minha opinião a respeito de uma situação e ele concordou, me elogiou e deu continuidade sendo que eu tinha falado. Então, que nem você falou, ele me ouve, sabe? Então, realmente, como é importante isso, a gente saber o nosso lugar, respeitar, né? E também o equilíbrio de trocas, que mais em relacionamento, amizades, assim, eu vejo também que eu consigo ter esse equilíbrio quando eu percebo que eu tô me doando Dá uma demais, eu parada. recuo, vou pro meu lugar, Isso é legal, né? Isso calma. é muito bom, isso salva vidas. Isso Nossa, salva é bom amizades demais, bom também, né? demais. Salva relacionamentos, amizades. Salva, salva, Vai para salva. compensação positiva, sem ficar com raiva mais e tudo. É muito bacana. E é legal que, conforme você vai aprendendo a visão sistêmica, a cegueira vai saindo e você fica observando em todas as relações. Aí vem filme. Aí lembra que a gente comentava lá no grupo dos alunos? Eu postava alguns filmes aí. Nossa, eu tô vendo constelação em tudo, Cris. Sim, sim, a gente vê em todo lugar, a gente vê constelação, Conecta aí verdade. os pontinhos e pum, fica tudo claro. Você consegue ver a programação da pessoa, né? Por que ela tá agindo daquele jeito? Às vezes dá até para você ver o pai da pessoa ali e fala: Nossa, será que esse meu chefe teve. Nossa, que é uma coisa com pai e mãe. Aí você vê a lei. Ah, você faz isso sempre. É muito legal isso. Sim, tanto em filme como assim, na vida mesmo eu faço isso, assim, às vezes eu, né, tô conversando com alguma pessoa, acontece alguma coisa e eu penso também, nossa, acho que isso aí deve ser alguma coisa com mãe, com pai. Aí você vê assim. A E gente você tem esse já se olhar acalma, né? Você fala, sistêmico. isso daí não é comigo. Essa briga que essa Sim, não é gente, essa comigo. pessoa tá me atendendo mal Exatamente. aqui nessa loja, mas certeza que não é comigo. Pronto, só disso você já Sim, resgatou exatamente. sua segurança, porque você já entendeu que a pessoa tá em briga com ela, com o sistema familiar dela. Aí, se fosse em outro momento que você não Sim, conhecia, né, a visão sistêmica, você ia, de repente, aquilo ia ativar o seu processo de rejeição, porque, né, já existe, e vira
aquelas bolas de neve lá que você sai infeliz e sai com aqueles Isso. pensamentos de por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo? E passa É dias com exatamente aquela isso. briga na sua cabeça e não coloca a sua energia para os teus sonhos. Então, eu acho isso. Olha só como são os cliques que no dia a dia você vai economizando vida, né? Eu digo que você economiza vida. É por isso, Sim, gente, que a Arieta, você não dá 40 anos pra essa mulher, entendeu? Que ela tá mais tranquila diante da vida. é verdade. E eu ia te perguntar, É por isso que eu amo ai, constelação. nossa, então. E é, Eu sou completamente apaixonada por constelação. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha mas vida. eu não posso nem falar Nossa, como eu nada, sou né? feliz. Assim, eu sou a louca da, Solo das loucas eu da sou a louca da constelação. constelação. A Rose sabe, eu sou a louca da constelação. E por que você acha que é importante uma pessoa ter a visão sistêmica? Adquirir esse poder aí que você adquiriu. O que você acha que é importante para alguém? Acho importante para a pessoa se conhecer, se situar na vida, respeitar e honrar suas origens, seus ancestrais, que por mais que eu tivesse um respeito já assim antes, mas não era nada comparado como é agora. É muito mais profundo, sabe? É uma coisa muito maior do que eu sentia antes. E é tão profundo que me traz força para a vida, assim. É interessante que às vezes, até em forma de oração, às vezes a minha oração geralmente é como gratidão, assim, eu gosto de fazer oração agradecendo aos passos da minha vida, né, tal. Mas às vezes eu preciso de alguma força, de alguma luz, assim, eu me direciono a meus ancestrais. Eu sinto a energia deles, a força deles e vou. E dá tudo certo, assim, é impressionante como dá certo, porque eu me conectei com a força certa. Exatamente. É como aquele exercício que tem lá no final do curso dos mentores, né? É porque você Sim, conecta com essa força uma vez, né? E aí isso te acompanha para sempre. Sabe que eu faço isso também, às vezes eu estou fazendo exercício de yoga. Eu já recomendei isso para vários clientes. Se você que está assistindo a gente também sentir de fazer, você pode fazer, porque é um exercício muito bacana. Às vezes eu estou fazendo yoga e tem uma postura que chama a postura da criança. Que você fica praticamente numa posição fetal, assim, né? Super relaxante. Só que de cabeça baixa, assim, ó. E aí, direto, eu tô lá fazendo yoga, normal. Aí quando chega nessa postura, assim, parece que vem pra mim a presença dos meus ancestrais, assim, do tipo... É como se eu estivesse fazendo uma reverência de respeito a eles. uma Assim, só reverência. legal, vocês estão aí, Sim, né? Então hoje eu vou passar por um problema que eu tenho que resolver, me ajudem. Mas é tudo isso na imaginação, né? E eu digo que é um sim, exercício sim, de criatividade, de você conectar com respostas que não são, que não estavam ali, né, com você. Mas você se pergunta, mãe, o que sim. você faria no meu lugar ao enfrentar isso aqui? Vai conectando com forças que se tornaram armas, né? Assim, formas de vencer Sim, os sim, desafios, né? Isso é legal, né? sim. Então, além dessa força, essa, essa tranquilidade, né? Essa consciência do seu lugar no mundo, assim, hoje eu tenho uma postura diante da vida, né? Uma postura adequada para ter uma vida feliz, uma vida de Uhum. realização, né? E uma harmonia nos meus relacionamentos, alegria na vida. Então, por isso que é importante esse processo todo de, né, de se autoconhecer e com essa profundidade da constelação. E Recomendo, super é recomendo. forte, né? Você lembra qual foi a última vez que você usou esse Muito forte. recurso de acessar os seus ancestrais assim, de uma forma tão simples, criativa? Que Eu acho que foi probleminha aí que semana você teve passada que aqui. você, pum, teve um insight? Conta pra gente, se for possível. Nossa, não lembro exatamente agora qual era o tema, assim, mas às vezes é coisa do dia a dia, assim, eu tô no trabalho, vamos supor, eu vou fazer uma Uhum. apresentação. Aí eu bate aquele friozinho na barriga, assim, e eu mentalizo, assim. Primeiro eu me mentalizo como se eu tivesse dado tudo certo, e aí eu peço ajuda dos meus ancestrais, assim. Aí eu tenho ajuda, eu tenho força de vocês, e mentalizo e vou. Depois, assim, eu até esqueço, porque dá tão certo que eu até esqueço que eu pedi ajuda, eu esqueço de ir lá agradecer, mas como eu faço gratidão todos os dias, Sabe, você falando isso, então eu tá. me lembrei de uma coisa que talvez, não sei se as pessoas sabem disso.
Mas veio tão forte o arrepio no meu coração agora que eu vou falar. Que eu lembrei do dia que eu fui gravar os primeiros modos em Sintonia com a Vida, que eu tava em Fortaleza para gravar e era uma situação especial, né? Assim, eu tava indo gravar, eu sabia da responsabilidade daquela mensagem. E eu, na noite anterior, eu tive um ataque, assim, de, nossa, será que eu vou conseguir, sabe? Será? É uma responsabilidade. Eu tava sabendo que aquilo ia tocar muitas vidas, eu, assim, eu fechei os olhos, fui meditar e eu tive uma percepção de muitos dos meus ancestrais ali falando: é o seguinte, mocinha, você veio até aqui, né? E a gente que te trouxe, né? E aí eu conectei que o Ceará é a terra dos meus pais, né? Do meu pai. E aí eu falei, né? Então eu vou sentar lá naquela cadeira e vou só ser canal, seja lá o que for, que vamos falar. E foi uma situação, assim, muito incrível, né? E você tá falando isso, me vem como se fôssemos fractais da mesma coisa, como se essa fosse realmente uma ferramenta que está lá nas entrelinhas do processo, né? Assim, olha só o que você captou, Sim. que você pode usar isso na sua vida prática. E era exatamente o que eu estava fazendo quando eu gravei o curso. Olha que louco isso. Eu acho isso Sim, coisas que estão em nuances, assim, energéticas do processo, né? É bem profundo. sim, sim, é fantástico. É bem Ah. profundo, Qual fantástico. que era a coisa, Arieta, que quando você estava em cegueira sistêmica, que mais te angustiava ou te irritava? Eu sei que você falou que estava num processo depressivo e tal, mas, assim, tem algum padrão que você via que se repetia e você estava em cegueira sistêmica e, poxa, não conseguia resolver? Toda vez que ia tentar resolver, era o jeito errado de resolver e, de repente, você encontrou o jeito certo? Você lembra de algo assim? Ah, acho que o que mais me incomodava, assim, é que em muitos momentos eu me sentia sobrecarregada. Ah, estão abusando de mim. Ah, sabe? Em um relacionamento. Ah, não é possível, só eu faço, só eu me dou. Ou no trabalho. Ah, eu não sou, valorizada, eu me dou demais. Então, assim, era essa questão desse desequilíbrio. Estar sempre me doando muito ou me sentindo sobrecarregada ou abusada. Vem de anos e anos, eu sempre tive essa dificuldade, e para mim ficou muito claro com a O mais constelação, pesado para você? porque é aquilo, para mim era o mais pesado. Tanto é que eu reclamava disso em todas as relações, né? Em todos os relacionamentos, tanto de trabalho, como de amizade, como relacionamento amoroso. E conforme eu tive conhecimento da constelação, passou, assim, acabou. Hoje eu não me sinto abusada, explorada em nada, em nenhum relacionamento, em nada. Passou, acabou. Hoje eu sinto esse equilíbrio de trocas, hoje eu sinto Você vive essa isso, né? hierarquia, hoje eu vivo isso, Vive sim. isso. Quando em algum relacionamento, alguma coisa começa a querer, eu não, pera, não, eu vou até aqui. Limite, sabe? Nossa. Hoje eu tenho limite. E para tudo, né? Isso pra mim, Para pra tudo, pai, mãe, sei lá, pra tudo. quem quiser ultrapassar o seu limite, sabe. Você sabe parar e com Sim, amor, né? porque na verdade, sim, com amor, porque na verdade eu é que saía do meu lugar, né? Eu é que dava muito, eu é que permitia. Então, as pessoas não têm culpa, né? Conforme eu fui curando ali as coisinhas que tinha dentro de mim, fui entendendo. Então, assim, eu consigo hoje me colocar no meu lugar e dar limite, ter limite, né? Então, as pessoas não tinham culpa, era somente eu. Então, hoje é super tranquilo, assim. E você chegou a buscar uma solução para esse tipo de sentimento em outras situações da tua vida, assim? Você tinha esse sentimento de estar sobrecarregado e tal? Você chegou a buscar a solução disso de outras formas? Às vezes, eu vou para uma academia, eu vou, sei lá, vou fazer uma oração, vou. Você chegou a buscar ajuda para resolver isso? Você tinha consciência ou foi uma consciência que veio depois?
Eu não tinha consciência, mas eu buscava ajuda sim. Eu buscava orações, eu buscava, sim, fazer atividade física. Também eu sempre gostei muito de estudar, então eu buscava assim na internet, produtividade, saber quanto é gestão de tempo, porque às vezes eu me sentia Daí eu, sobrecarregada, eu queria olha gestionar meu só, tempo, então. culpa atrás de culpa, né? Se eu tô Então, sobrecarregada é porque eu não estou sim, sabendo gerir o meu tempo. E é porque eu tenho. isso. Olha só. Aí eu começava a fazer gestão de tempo, tal, mas dava certo por um período de tempo, daqui a pouco não dava mais certo, e eu não sabia exatamente o que que era, né? Eu só sabia que não estava legal. É. E com a constelação que me veio a consciência do que realmente é, e consegui eliminar de uma vez por todas Parece que isso. fica um grande ponto de interrogação, né? Que você não sabe nem, às vezes, como buscar no Google, né? Assim, é uma coisa que você está sentindo que talvez não tenha definição. Você, como tirar isso aqui de dentro de mim, Google pesquisar? Mas eu não sei, né? E aí você Exatamente. vai tentando É, se ordenar. nossa, é uma cegueira total, assim. Antes de eu começar esses processos de autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu não fazia a menor ideia do que tratar, do que buscar, nem sabia que eu tinha que tratar, né? Pra mim que tava tudo bem, tava tudo certo. É assim e acabou. Nasci assim, vou viver assim e A vou morrer síndrome da assim, né? Gabriela. A síndrome da Gabriela. Então, por mais que eu buscasse mudança, mas quando você tá dentro da caixa, como você vai pensar fora da caixa? Sabe, é como você busca algo, você quer uma vida melhor, mas você tem a consciência de que você é aquilo, você nasceu daquele jeito e É ponto. muito louco. Depois com Você se perceber, esses né? E processos, falar, não, eu posso mudar sim. Você se dá essa eu libertação, posso né? mudar. É muito louco. Exatamente. O que você acha Eu posso que mudar foi sim. assim, uma das primeiras coisas que você teve que encarar lá no Sintonia com a Vida? Você falou, opa, isso daqui. Eu não pensava assim, não. Isso daqui vai ser difícil de engolir, ou vamos lá. Ou isso daqui, poxa, me liberou e eu não estava pensando assim e me trouxe um alívio. Você lembra? Ah, Cris, eu acho que essa coisa com pai e mãe mesmo. Porque assim, eu frequentei durante uns 6 anos a Uhum. Seichonoye, né, que é uma filosofia japonesa, e eles falam muito também de honrar pai e Muito, mãe, né? Esse né? E trabalho honrar os lindo antepassados. nessa área. Isso. E falam muito de honrar os antepassados, que tudo é, né? Só que eu não tinha esse conhecimento tão profundo, então eu tentava fazer várias orações, fazer as meditações que são ensinadas. Eu, de alguma forma, eu tentava honrar, né? E meu pai e minha mãe também. Não Só estava aqui, que né? não era lá, não era lá assim inconsciente, não era lá no fundo do fundo. Era tudo a nível consciência ainda, né? Então, quando eu fui para Sintonia com a Vida, que eu comecei a entender melhor e comecei a fazer as práticas, aquilo foi num nível tão profundo que aí aconteceu. Hoje aconteceu. Hoje aquele honrar pai e mãe, que tanto fala nas religiões, para mim hoje é natural. E hoje é verdadeiro, não é forçado. E aos antepassados também. Hoje eu entendo exatamente o que quer dizer isso, né? Hoje eu sinto toda a força deles, que é o que eu comentei, que antes eu não conseguia. E o mais louco que eu acho é que alguém que está assistindo a gente pode vir a pensar assim, nossa, isso daí é uma coisa religiosa, mas não é. Porque, de fato, quando você Não é. vai num grupo religioso, assim, você vai aprender sobre entidades religiosas, né? Sobre, não sei, Jesus ou pessoas que viveram a lei, mas a gente não aprende muito no dia a dia ou na prática a verdade sobre o honrar pai e mãe. A gente só aprende lá, pelo menos era assim comigo também. Era assim, tem que fazer isso. Entendi, tem que Sim. fazer, mas e aí? Mas Se eu não tô como, sentindo, né? né? E aí uma sequência de práticas que te coloca no movimento de, assim, ó, entender que, de fato, é até desafiador explicar como que isso acontece, né? Porque você tem que É, viver aquilo, é uma experiência vivencial mesmo na constelação, né? é, Então, parece que é. do nada virou a chave e você passou a entender.
E o quanto a verdade bíblica ou a verdade do que você aprendeu no Seixonoe ou em muitas religiões vem assim estatelada na nossa cara. Parece que a gente volta para o que Sim, aprendeu na religião, mas o trabalho lá no Em Sintonia com a Vida, ele não tem nenhum foco religioso ou, não tem nenhum né, foco religioso, espiritual, assim, mas é exatamente. muito impressionante Sim, como você acerta a sua vida espiritual pelo entendimento, porque você fala, entendi agora. exato. Antes eu estava em culpa porque eu não estava fazendo isso que estavam falando para eu fazer, né? Exatamente. Eu senti exatamente isso, até conversei com um amigo meu que é de lá, né, da Seixinoe até hoje, que hoje eu entendo muito melhor o que era falado lá antes. Hoje, porque hoje eu vivo isso, hoje eu sinto mesmo. É muito verdadeiro, vem de dentro, que antes eu não conseguia. Então, realmente, o Sintonia com a Vida me trouxe, até na vida espiritual, essa liberdade, né? Nossa, é maravilhoso, assim, realmente trouxe melhoria em todas as áreas da minha vida, E você percebeu a mudança todas. no comportamento dos teus pais depois que você mudou a sua atitude com eles? Ah, totalmente, assim, tanto no comportamento deles no começo, porque eles não sabiam, né, que eu estava fazendo um curso, que eu estava, eles não sabiam que eu estava tentando mudar alguns aspectos, mas eu já vi alguns comportamentos deles, mas até minha mãe falando, ultimamente ela fala assim, nossa, como a Maria tá amorosa, e ela fala pra minha irmã, Que sabe? Aí minha irmã estranho. vem e me conta. E você tava sendo mais carrasca. Assim, Estranho. se você for pensar, antes você achava que era amorosa por estar cuidando, sustentando. E agora que você foi para o seu lugar que, Exato, teoricamente, o seu lado carrasco lá, eu poderia ficar te falando, não, não é assim. Você tava mais carrasca, mas só que a percepção deles era de amor, exato. porque você estava no amor real, né? Não no amor cego. Exatamente, Cris. E eu vejo isso na prática, porque antes, quando eu ficava lá tentando cuidar Hum. deles, eu era meio a mãezona e a mãe brava. Sabe Que aquela mãe que fica, corrice. fica Tá assim pra errado. mim? Tá errado. Mãe, por que você fez isso? Tá Mãe, por que gastando. isso aqui é assim? Tá Mãe, por que emprestando que... dinheiro do banco. É, pai, isso. Era essa mãezona chata, assim, mandona, sabe? E aí, conforme eu fui pro meu lugar de Hum. filha, eu parei com isso. Hoje eles podem falar, pode fazer. Se a mãe quiser pintar a casa dela de verde, ela pinta. Só que Ainda acha hoje bonito. eu respeito. Eu ainda acho bonito e é o gosto dela, até assim, deixa ela. Então, realmente, eu fui pro meu lugar e passei a respeitar eles, né, da forma que eles são. E realmente eu fiquei mais amorosa, porque eu não sou mais aquela chata que ficava lá em cima, E sabe? liberou, né? Querendo que as Porque coisas fossem do meu é jeito. pesado ser o chato, né? Você tem Liberei. que garantir que vai dar Exatamente. certo. Nossa, é muito pesado ser o controlador, né? Isso. E eu não tenho também aquele ranço mais, né, Cris? Porque assim, eu tinha um ranço com a minha mãe, né? Com meu pai também, mas a com a minha mãe é o que eu quero falar agora, que quando às vezes ela começava a falar alguma coisa, eu vinha me perguntar, sabe aquela coisa de mãe, às vezes trocar nome e perguntar 3 vezes a mesma coisa? Eu não Não tinha tinha paciência. paciência. Eu não tinha paciência, mas porque primeiro vinha o ranço. Parece que, Uhum. sabe, não é o que ela estava falando, era o sentimento que eu tinha dentro de mim que já Rejeição, bloqueava, né? já Ah, não tá assim. chamando meu nome. Aí já vinha a rejeição que tava aí dentro. Aí o ranço ela não tá cuidando de você e você tá cuidando dela. Aí responsabilidade porque ela tava cuidando de você. Várias coisas vêm, é como se fosse um transformer, né? A mãe fala uma palavra e já responde. Exato. Exatamente. Claro. É bem assim. Aí ela falava, E, eu já era aquela pessoa reativa, sabe? Ou não tinha muita paciência de escutar, tá bom, não, tá. Hoje não, ela fala uma, duas, eu não tenho mais, é tranquilo, dou risada, ouço com amor, com respeito. Então, realmente eu me tornei uma pessoa mais amorosa, sabe? de Então, ela vem verdade, né? O falando amor isso. de Então, verdade. Que é o que eu falo, né? Um sim, amor realizado, não idealizado, né? E com a sua sim. irmã também mudou a relação de vocês? Ah, acho que só fortaleceu, porque a gente sempre teve um bom relacionamento, graças a Deus, assim, com meus irmãos, eu tenho um ótimo relacionamento, né? E com essa irmã eu sempre tive e continua maravilhoso, assim, graças a Deus. E o seu pai, ele, quando você teve essa percepção dele com relação à força dele como homem, né, e como marido e tudo, ele teve reverberou para ele também o teu processo de alguma maneira? Que eu lembro que você tinha falado
que ele tinha um processo que ele estava vivendo acho que da aposentadoria dele, né? Que nunca saía. Aposentadoria, E aí sim, sim, veio, né, assim, isso. depois desse exercício, você teve a transformação do seu trabalho e ele parece que andou também, né? Foi uma coisa assim? Isso, foi exatamente isso. Assim, esse trabalho que eu fiz em fevereiro, né, que eu caiu a ficha, eu parei de julgar meu pai. Em março eu já comecei em outro trabalho. E quando foi em junho, ele conseguiu a aposentadoria que ele vinha lutando há anos e não saía, estava super travado, teve que colocar processo. E saiu, assim, a aposentadoria dele e foi viver a vida dele com leveza também, que é o que ele Olha. buscava. Então parece que o meu processo também travava a vida de todo mundo, sabe? De Não alguma só a forma minha. estamos emaranhados, né? Não que você estivesse travando as pessoas, porque cada um ali poderia começar um processo de destravar para todo mundo também, né? Se no mesmo jeito que você buscou e melhorou para eles, reverberou, você poderia ter ficado na sua cegueira sistêmica e qualquer pessoa da família ter ido buscar e reverberado para você. Mas que estamos no Sim, emaranhado, estamos. E que quando alguém da nossa família resolve ser melhor, nós também somos impactados por isso, né? E às vezes é você que é o escolhido para ser melhor. Porque existe uma máxima até na constelação, né, que fala que o mais forte é escolhido pelo sistema familiar. É como se tivesse um conselho ancestral lá, todos eles se reúnem, né? Imaginando, tá? Isso não é verdade. Imagina Hum, que o conselho ancestral se uhum, reúne e fala: vamos escolher a Arieta, porque ela é mais forte, cara. Porque é ela que vai saber olhar lá para as dores e aguentar e se transformar. Então, quem tem acesso, quem tem coragem, quem se sente tocado, se inscreve e fala, vou fazer. Porque não é só se inscrever também. Você vai ter que ir lá e fazer, você vai ter que ter as suas reflexões, né? sim, Essa pessoa sim. é uma pessoa forte, é uma pessoa que, né? Você é o mais forte do seu sistema nesse sentido. Então não tem como a reverberação não acontecer, né, para todos. Quantos e quantos casos eu escuto? Ah, Cris, que tal coisa que meu pai, olha só como mudou. Ah, minha mãe já tá falando assim comigo, diferente. Porque muda mesmo, né? E é Sim, muito sim. surreal. Eu sinto sim, nossa, eu sinto um carinho tão grande dos meus pais, principalmente do meu pai. Meu pai, assim, ele já vinha no processo de ser carinhoso também, só que eu também rejeitava o carinho dele, sabe? Às vezes ele vinha me elogiar alguma coisa, eu achava ruim. E depois desse processo todo aí, nossa, eu adoro, assim, que ele cuida de mim, sabe? E eu aproveito, né? E é bom, né, ser cuidado. É bom ser fraco É muito no bom. colo dos grandes, né? É, e sim, receber a vida deles, né, do pai e da mãe, né? Receber o carinho, eles sempre vão me tratar como uma Você criança. lembra, E hoje eu tô você no meu lembra a lugar de primeira vez que criança. você sentiu de verdade esse carinho dele agora, depois de adulta? Ah, eu, assim, não lembro exatamente o dia, mas eu, sim, às vezes que ele me abraçou e falou que me amava. E, nossa, que delícia, assim, sabe? E eu aceitar isso, né? Porque antes eu tinha essa trava também de não aceitar, É, né? Então, nossa, isso é muito eu gostoso. aceitei, me senti abraçada, me permiti, me senti amada, sabe? Pelo meu pai, pela minha Isso é mãe. muito poderoso. Nossa, Ah, eu tô muito é feliz muito poderoso. que a gente pôde bater esse papo hoje. Vou ser obrigada a finalizar, porque faltam 2 minutos. O Instagram tá me avisando aqui. Mas assim, tô Ai, me meu Deus. sentindo. Passou muito rápido. Passou rápido. Vamos fazer mais outros e outros. Mas estou me sentindo muito grata, assim, de verdade, de ver a resposta, sabe, de tudo isso. Hoje eu sei que você é uma profissional que está também se preparando, né? Ou já está preparado para se tornar uma consteladora. E eu queria que você deixasse aí, Sim. né, seu contato, como que as pessoas te procuram para saber mais da tua história. Eu sei que tem o teu usuário aí, que é o Arieta, que é só clicar e ver, mas se você, né, eu acho que é isso, né? O seu Instagram, as pessoas podem te procurar e ver a tua história. Sim, sim. É, eu estou fazendo a formação de constelação, né? Porque eu amo constelação. Constelação mudou totalmente a minha vida e se eu puder de alguma forma contribuir para mudar a vida de pessoas, com certeza eu farei isso com o maior amor do Legal. mundo. Então eu estou estudando, me formando para ser consteladora, mas por enquanto eu ainda não estou atuando. Então assim, se quiser, lógico, conversar comigo, estou aí com Marieta Soares.
conversar, falar mais da minha história, falar mais um pouco de constelação, que eu amo. Pode procurar a Ah, mas Arieta, que por enquanto ela é ainda um vai ser. amor e fala Pode sobre sintonia e tudo. E eu quero deixar o último recado falar desses sobre 20 sintonia. segundos, que as inscrições para Sintonia com a Vida vão acabar amanhã. É, domingo, amanhã é sábado. E é isso, essa é a história. Se você sentiu, conectou e vai vir na próxima turma, estamos aí. Quero agradecer a Arieta do coração, agradecer você que estava aqui presente. E a gente se vê na próxima. Vai cair. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.